Estamos aqui para meditar um pouco acerca da Palavra de Deus, na lição da Escola Bíblica Dominical de número 8, que tem por título Apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Tá bom? Vamos lá refletir um pouco acerca desse tema? Amados irmãos, grifo aqui a palavra questionamentos. Questionamentos são levantados frutos da nossa reflexão, frutos da nossa mente que Deus nos deu, não é? Dotada de algumas capacidades, reflexão, comparação, e como fruto disso, nós levantamos questionamentos. Mas antes de tudo, nós precisamos compreender que os nossos questionamentos, eles não devem influenciar a nossa fé em Deus. A nossa fé em Deus precisa ser inabalável. Nós precisamos acreditar que Deus é bom. Deus é bom, a bondade é inerente ao próprio Deus, é um atributo de Deus. Mas enfim, amados, somos humanos e questionamos. É possível haver questionamentos, dúvidas e essas situações quando nós comparamos as ações de Deus com as nossas ações. Como, por exemplo, daquele homem que entrou no salão de cabeleireiro e o cabeleireiro, enquanto conversava, disse que não acreditava em Deus. O homem perguntou por quê. O cabeleireiro disse: eu não acredito em Deus porque se ele existisse não haveria tanta miséria no mundo, tanta guerra, tanta fome. Aquele homem ficou em silêncio, mas ao sair do salão, viu passando por ali um andarilho, não é? Um mendigo, com cabelos grandes, bagunçados por fazer. Então ele volta para dentro do salão e diz: eu não acredito que existe cabeleireiro. O cabeleireiro diz: como não? Eu sou terminei de cortar o seu cabelo, sou um profissional. Ele diz: olha, se existisse cabeleireiro, certamente não existiriam pessoas como aquele homem ali, com o cabelo tão grande e tão bagunçado, sem cuidados. O cabeleireiro disse: olha, é porque aquele homem nunca me procurou. Porque se ele me procurasse, eu resolveria o problema dele. Então o homem diz: olha, Deus existe. A questão é que muitos não o procuram. Então, aqui é um exemplo de questionamento de situações que são levantadas, não é? Para confrontar o próprio Deus ou o nosso relacionamento com Ele. Antes de tudo, irmãos, tenhamos claro, nítido isso nos nossos corações: Deus é bom. E os Salmos, eles, principalmente os 73 e os 77, que são inerentes aqui a esta lição, tratam de questionamentos levantados por Asaf, quando Asaf olha, fixa os seus olhos na riqueza dos ímpios. Ele entende por ele mesmo que os ímpios prosperavam em detrimento das justiças praticadas pelos justos. Parece que os ímpios prosperavam mais do que os justos, a ponto dele questionar a santidade, questionar a justiça, questionar a pureza. Então, nós vemos aqui um salmista em crise, né? Com a fé em crise, levantando os seus questionamentos. No versículo 13 do Salmo 73, ele fala: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. Não é? É como se não está fazendo sentido eu purificar o meu coração se os ímpios prosperam. Então, nós temos aqui alguém levantando questionamentos a Deus e tentando entender por que isso tudo acontece. No entanto, Asaf parece não ter lembrado do Salmo de número 1, que diz que a vida dos ímpios é como a moinha, como o pó que o vento espalha, né? A prosperidade dos ímpios é passageira. Só que nesse momento, Asaf está com seus olhos focados na direção dos ímpios, né? Está com um sentimento grande de inveja, talvez não sabendo que Provérbios 14, versículo 30 diz que a inveja é a podridão dos ossos, não é? No entanto, amados irmãos, ele retoma a consciência, né? Ele volta à sua razão e ele entra no santuário. E quando ele entra no santuário, ele muda de postura, troca a sua atenção, que estava voltado para a riqueza dos ímpios, agora ele olha para Deus, para o seu Criador, para as obras de suas mãos. Para onde os teus olhos estão voltados? Para as circunstâncias presentes, para situações ou questionamentos, ou estão voltados para Deus? A palavra do Senhor em Mateus 6:22 diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, para onde estão direcionados os teus olhos? Quando Asaf troca o foco da sua visão
da riqueza dos ímpios para a grandeza de Deus, ele então volta à sua consciência, não é? E relembra as obras do Senhor, e isso o traz à realidade, renova a sua fé e a sua confiança em Deus. Ele entende agora que Deus não está a serviço dos seres humanos, ele não é o nosso serviçal. Ele entende que Deus é Senhor, é Deus e merece ser adorado assim. Asaf se permite ser restaurado, não é? Então a proximidade com a presença de Deus faz muito bem a ele, e ele renova a sua aliança para com Deus. Ele passa por um caminho que muitos homens, muitas pessoas de Deus já passaram e que nós devemos passar, que é o caminho da restauração. Permita-se ser restaurado se por algum momento você passa por situações de questionamento, assim como o salmista. Renove a sua fé em Deus, permita-se ser restaurado. Amado, os salmos tratam de cânticos, não é? De sentimentos do povo. E existem alguns salmos de alegria, como por exemplo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Existem os salmos da comunhão, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Mas como a vida não é feita só de coisas boas, também existem salmos como o 73 e como o 77 que apresentam esses relatos de questionamentos de humanidade, de fraqueza, não é? De crises. No entanto, aqui nós aprendemos que há um caminho a ser trilhado, é o caminho da renovação, da aliança do homem para com Deus. Nesses salmos, nesses dois, o salmista volta-se para Deus e compreende que ele é bom. Ele tem essa compreensão de que Deus é bom e escreve isso, Salmo 73, versículo 1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ele se lembra disso, da bondade de Deus, lembra das obras de Deus, não é? Salmo 77, versículo 10. E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Então ele se lembra e renova a sua confiança em Deus. Muda de direção. Deixa de meditar nas tristezas, nas aflições e nos problemas para voltar a se alegrar em Deus e na sua presença, gozando aqui da satisfação da comunhão com Deus. Amados, nós somos humanos, não é? Somos usados por Deus, somos templo de Deus, mas somos humanos, somos vaso de barro. E em meio a essas circunstâncias de crise de fé, de questionamentos, aflições, angústias, nós precisamos nos aproximar de Deus, entrar no seu santuário, mudar de direção, renovar a nossa aliança com Ele e seguirmos em frente, porque Deus é bom. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, tenha um excelente dia debaixo da graça de Deus.